A Igreja Presbiteriana de Sertanópolis, localizada no coração da capital da amizade, procura ardentemente o derramar do amor de Deus, através da busca intensa e engajada da sua vontade, influenciando e participando ativamente da vida da comunidade por meio de relacionamentos fortes e sólidos, adorando a Deus com celebrações vivas e centradas em Cristo, realizando o serviço incansável da grande missão de alcançar a cidade e também o mundo através do Evangelho. Nossos departamentos são totalmente voltados para o desenvolvimento da família. Um dos grandes objetivos da comunidade é que o templo não seja mais um ajuntamento de pessoas, mas a completa sinergia e integração de várias pequenas igrejas encontradas em cada casa de Sertanópolis. Pessoas cuidando de pessoas, vidas impactando outras vidas. A IPI de Sertanópolis tem buscado se posicionar como uma comunidade agente de transformação, com o objetivo principal de apresentar Jesus às pessoas. Essas terão a oportunidade de percebê-lo nitidamente no brilho dos olhos de uma comunidade viva, vibrante e calorosa, que não se apega à religiosidade e preconceitos, abraçando e acolhendo a todos os que desejam participar dos benefícios da maravilhosa graça de Cristo Jesus. Buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Junte-se a esse desafio por Cristo, em Cristo e através de Cristo. Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, 1933-2018. Olá, seja bem-vindo à celebração online da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Meu nome é Denis Vicentim e como pastor dessa comunidade local é um grande privilégio e também alegria poder lhe dar as boas-vindas por estar aqui conosco nesse momento, nesse dia tão especial, participando da nossa celebração. Nossa igreja local tem por princípio e por visão 3 segmentos: buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Buscar a Deus através de celebrações inspirativas e que manifestem uma intimidade especial com o Senhor. Amar as pessoas através de relacionamentos saudáveis e que se dão no cotidiano da comunidade. E alcançar o mundo, ou seja, manifestar ao mundo as ações, as atitudes e o caráter de Cristo através da nossa vida. Portanto, seja bem-vindo em nossa comunidade, ainda que virtualmente, mas esperamos que em breve você esteja aqui conosco pessoalmente, participando desse tempo tão especial. Uma alegria ter você mais uma vez, seja bem-vindo e boa celebração. Até mais, a gente se vê em breve. Deus abençoe. Que está sobre mim, eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim.
Som. Teste. Unidas a paz que excede todo entendimento humano. Mais eu corro, mais cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Oh, 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 Se coloque de pé, cante isso de todo o seu coração. Que o seu socorro vem do Senhor, que a sua esperança vem do Senhor. É nele que nós podemos encontrar descanso, é nele que nós podemos encontrar alívio. Então, se você está aqui esta noite, você veio ao lugar certo, você veio procurar a pessoa certa, porque não há nada melhor do que descansar nos braços do Pai. Aleluia. Quanto mais eu corro, mais cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar.
que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. O que espera em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. Teu sonho agora é o que eu espero alcançar. Em teu caminho andar, meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da sua presença, Pai, e queremos levantar os nossos olhos essa noite. Queremos enxergar o teu livramento, queremos enxergar o teu socorro. Pai, como a tua palavra diz, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um tremedal de lama, firmou os meus pés sobre a rocha, e colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Senhor, essa noite nós esperamos em Ti. Essa noite nós aguardamos no Teu socorro, no Teu livramento em Tuas mãos, e queremos colocar os nossos olhos diante de Ti. Queremos apresentar ao Senhor a nossa vida, queremos apresentar ao Senhor nosso coração. Por isso, Pai, venha ao nosso encontro, venha, ó Deus, no nosso socorro. Tem mulheres, tem homens aqui essa noite que estão colocando os olhos em Tua presença e firmando pela primeira vez o olhar em Ti. Estão tirando os olhos das dúvidas, das incertezas. Pessoas que estão tirando os olhos dos medos, dos temores, das angústias. Pessoas que estão tirando os olhos das ofensas, tirando os olhos da incredulidade, das limitações, dos problemas. Estão começando a colocar os olhos para Ti. Essa noite entraram nesse lugar pela primeira vez. Essa noite chegaram-se aqui pela primeira oportunidade, porque querem olhar para Ti. Não querem ver um homem, não querem enxergar uma mulher, não querem ver pessoas, mas querem observar e ver a Tua mão. Por isso, Deus, se revela a nós aqui essa noite. Chega-te a nós, chega-te a Tua igreja, que levanta os olhos para Ti e aguarda pela Sua presença. E eu quero convidar você nesse momento, que tem algo para colocar no altar do Senhor, que você levante os seus olhos e que você enxergue o livramento. Vem do alto o que você está procurando, vem do alto o que você está precisando, vem do alto o que você está pedindo, vem do alto, vem da presença de Deus. Chega do altar dele, chega da presença dele para você. Por isso, coloque diante dele o seu coração e coloque diante do altar dele a sua necessidade. Vamos dizer mais uma vez bem forte: levantarei os meus olhos. Vamos dizer como igreja isso. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Eu quero fazer
fazer um convite para você enquanto nós cantamos essa canção. Você que tem algo para colocar no altar do Senhor, você que tem que clamar por socorro, e você que precisa de algo da parte de Deus essa noite. Nós não precisamos esperar chegar ao final desse culto, dessa celebração, para a gente poder vir aqui à frente. Nós podemos fazer isso agora. E eu quero convidar você que está no seu lugar, que quer levantar os seus olhos, que quer dar um basta a essas situações que estão tirando o seu foco, que estão retirando a sua visão de Deus. E eu quero convidar você a vir aqui à frente para a gente cantar junto esse momento. Nós queremos cantar com você agora. Você que tem clamado por socorro, você que precisa de uma ajuda, de um auxílio, você que precisa de um socorro, de uma mão, você que precisa de um abraço forte, vem aqui à frente rapidamente, enquanto nós cantamos essa canção. Eu quero que você coloque-se no altar de Deus. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua aflição? Vamos levantar os nossos olhos, vamos apresentar a Deus a nossa inquietação, vamos apresentar a Deus o clamor da nossa alma, o gemido do nosso coração, e vamos dizer: Senhor, nós queremos isso. Nós não chegamos a mais um culto, nós não viemos a mais uma terça da esperança, nós viemos ao altar, nós viemos à presença de Deus, nós viemos ao lugar santo, onde está Cristo Jesus, o nosso Senhor, não por causa da construção, mas por causa do nome dele que está nesse lugar. Venha mais para frente, por favor, chega mais perto, e eu quero que você levante os seus olhos de onde vem livramento. Pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para os seus traumas, para os seus medos, para o seu passado, para a sua angústia, e levante os seus olhos para o Senhor. Nós vamos clamar juntos nesse momento, nós vamos pedir juntos nesse momento que Deus intervenha, venha com poder e autoridade sobre a sua vida e sobre o seu coração. Vamos cantar mais uma vez, como igreja nós vamos declarar: levantarei meus olhos e clamarei. Senhor, faça isso. Socorro. Venha ao socorro, Tua palavra venha ao encontro. diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos, Senhor Jesus, e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. E os que esperam em ti jamais. Espere no Senhor, minha irmã. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Você não vai se cansar. Você não vai desistir. Você não vai parar no meio do caminho. Teu sonho agora é o que eu espero. Aquilo que você quer colocar diante do Senhor e no caminho dele andar. Meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos, Senhor, essa é a nossa oração. e clamarei socorro. Venha ao nosso encontro, Jesus. Tua palavra diz que vais me Tua palavra garante isso. escutar. Tua palavra nos garante isso. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Senhor, nós estamos como igreja nessa noite reunidos aqui nesse lugar. E no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós estamos declarando essa noite pela sua palavra, de que nós apropriamos pela verdade do teu evangelho, de que se pedirmos o Senhor nos ouve, e se clamarmos o Senhor nos atende. Por isso, Deus, ouça o clamor desse homem, Deus, ouça o clamor dessa mulher que se chega nesse lugar, ouça o clamor desse povo que chama pelo seu nome. Meu Deus, venha ao nosso encontro. Meu Deus, venha porque nós precisamos de ti. Venha, Senhor, porque nós queremos o seu agir. Não temos mais outro recurso, não temos mais outra situação, não temos mais a quem nos apegar, mas esperamos, aguardamos e confiamos em ti e chamamos pelo nome de Jesus. Nós clamamos por socorro, nós chamamos pela tua mão. Toma na mão desse homem, Pai, levanta esse homem dessa situação, levanta essa mulher dessa prostração, desse desânimo, dessa angústia, desse mal-estar, desse abatimento. Oh Deus, tira esse pessimismo, tira essa angústia, essa depressão, tira essa solidão desse coração, dá ânimo, renova as forças, porque aqueles que esperam em ti jamais se cansam, aqueles que esperam em ti jamais se prostram. Levanta o teu povo, dá ânimo, fortalece a tua igreja e fortalece teu filho e tua filha essa noite, Pai. Dá um milagre nesse lugar, dá um milagre a nós essa noite. Nós estamos te pedindo, e a tua palavra diz que o Senhor vai nos escutar.
Tua palavra garante que o Senhor vai nos ouvir. E nós chamamos o nome de Jesus, o milagre nos ossos, o milagre no corpo, o milagre na cabeça, o milagre no organismo, o milagre no casamento, o milagre no trabalho, o milagre nos relacionamentos familiares, o milagre na saúde, o milagre no passado, no presente, no futuro, o milagre da sua parte, a mão do Senhor intervindo, o milagre, Senhor, da sua parte. Nesse lugar nós clamamos em nome de Jesus e confiamos de que o Senhor há de nos atender. Em nome de Jesus, se você crê nisso, você pode aplaudir ao Senhor, porque eu creio em milagres, eu creio em milagres, eu creio em milagres. Aleluia, aleluia, amém. Cumprimenta a pessoa que está perto de você e diga: persevere, não desista. E você que está perto de alguém, diga isso também: persevere, não desista. Você que nos assiste pela internet, persevere e não desista. Deus te fortaleça e te anime. Depois que você cumprimentou o maior número de pessoas, você pode se assentar, por favor. Vi, eu estou com o mesmo problema da outra vez. Começou bem, depois mudou de novo o som aqui para mim. Ei, som, teste. Ei, som, teste. Está melhorando, sim. Ficou melhor, ótimo. Sejam bem-vindos à nossa terça-feira da esperança. A gente recebe vocês aqui com muita alegria. Deixa eu pegar o nosso papel aqui. Todas as terças você tem a oportunidade de começar conosco uma nova campanha de oração. Aqui nós fazemos os nossos pactos, as nossas alianças e os nossos propósitos de oração. O que é isso? São 7 semanas de oração e nós pegamos esse cartãozinho para nos ajudar. Se você pegar esse cartão, você vai ver que está escrito Terça da Esperança à frente e atrás está escrito 7 semanas de oração. Lá você vai encontrar os tópicos de oração: vida emocional, espiritual, física, familiar ou material. São esses temas de oração que você pode encontrar aqui no nosso cartãozinho. E aí você vai começar hoje. Ao final da nossa celebração, nós vamos convidar aqueles que querem começar um propósito de oração hoje e aqueles que já estão na sua 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. Então todos virão à frente, receberão a oração da nossa equipe de intercessão. Nós colocaremos a mão sobre você, no intuito de orar com você e por você aqui nesse lugar. E aí você pega seu cartãozinho ou aqui na frente ou na nossa secretaria e vai embora. Semana que vem você volta para a 2ª semana de oração, porque se você começar hoje já está valendo como a primeira, entendeu? E a semana que vem a 2ª. E aí você vai acompanhando aqui o dia que você começou o seu propósito de oração e que dia que ele vai terminar até na 7ª semana. Não existe nada mágico, não há nenhuma mandinga, não há nenhum feitiço evangélico e nenhuma simpatia evangélica aqui de 7 semanas. 7 significa número completo na Bíblia. Então a gente vem aqui 7 vezes no intuito de completar um ciclo de dependência e de pedido a Deus. Então se você quer começar uma campanha de oração hoje, eu convido você a vir ao final da nossa celebração à frente e receber oração com os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs que estarão aqui para participar das nossas campanhas 5ª, 6ª e 7ª e aqueles que vão começar a sua campanha de oração. Deixa eu passar alguns avisos. Aqueles que estão com menores de 3 anos de idade, caso fique inquieto com você no seu lugar, você pode ter a oportunidade de ir ao nosso salão ao lado, anexo, e ali você terá um espaço preparado para as crianças. O culto está sendo transmitido ao vivo e a cores ali para você, e você pode assistir no conforto com o seu filho, poder entreter crianças menores de 3 anos ali, tá bom? Importante que isso só pode com os pais, porque lá nós não temos monitores, só temos monitores para acima de 3 anos até 11 anos de idade. E foi nesse domingo o Celebra Kids Frutificai. Se você está vendo os avisos da nossa igreja e não tem participado das programações, eu quero dizer para você que esse domingo você perdeu uma festa maravilhosa aqui. Nós tivemos um café da manhã, foi muito gostoso. Nós tivemos aqui cerca de 115, 120 famílias participando conosco aqui no café da manhã. Tinha bolo de leite ninho, tinha bolacha de leite ninho, tinha torta de leite ninho, estava uma maravilha, melhor café da manhã do mundo. Tinha até bolo de cenoura também, estava a coisa mais deliciosa, foi muito gostoso. E depois a gente fez uma celebração aqui só das crianças com a igreja. Então a igreja virou a igreja da criança. Nós cantamos músicas de criança, tivemos teatro, teve uma aparição repentina e inédita aqui do Caju, Amora e Abé.
Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, né, além do Teatro da Turminha de Cristo, o Caju e a Amora, que são os nossos fantoches, e a Bé, você vai se encantar com esses personagens que estão participando do nosso Celebra Kids. Então não fique de fora das atividades com as nossas crianças. Esse domingo estava linda a igreja, bonita, e nós queremos agradecer a todos aqueles que vieram e que trabalharam para acontecer o nosso Celebra Kids. E à tarde teve a pedalada, olha que bonito, nós saímos com um grupo de aproximadamente 35, 40 pessoas para fazer uma pedalada. No começo eles falaram 15 quilômetros, mas foi uma propaganda enganosa, foi 25 e não acabava nunca a pedalada. Tanto é que, graças a Deus, nós não tivemos nenhum tipo de incidente, né, com a nossa equipe, conseguimos pedalar todo mundo junto, apenas assim um pequeno transtorno no caminho de cansaço, mas não precisa se assustar, já está bem, o nosso irmão não corre nenhum risco de saúde, tá? E aí nossa equipe de pedal, se você ouvir esses avisos, participe, não venha só na Terça da Esperança, tá? Essa igreja está sendo formatada e gerada para que a sua família se sinta bem e você possa participar de todas as atividades conosco, do futebol no sábado com os homens. Se você não sabe, nós jogamos futebol todos os sábados lá no Moinho Globo, na FUNG, das 16 às 18 horas. Você pode aparecer lá e participar conosco também. Então, a igreja não se resume apenas a esse encontro aqui. Ontem nós tivemos o encontro dos homens, né? Foi maravilhoso o tempo que nós tivemos aqui de comunhão, teve uma janta depois. Olha, foi maravilhoso. Tudo isso é para você participar e se interagir com a nossa comunidade. Por isso eu quero te pedir mais uma vez, não venha só na terça. Migre para os outros programas para você conhecer um pouco mais da nossa comunidade e se relacionar com o povo dessa família presbiteriana aqui, tá bom? Todas as quartas-feiras nós estamos com o tema influenciadores. E terça-feira que vem eu vou trazer um convite especial para você, porque na última quarta do mês vai ter um evento aqui maravilhoso com uma psicóloga que vai falar sobre as influências das emoções. E os nossos adolescentes precisam estar aqui. Não apenas na última, mas todas as quartas às 19h45 é o encontro deles aqui, tá bom? Esse é o tema do mês, influenciadores. E na sexta-feira agora, nós teremos o encontro das mulheres. Todas as mulheres são convidadas, tá bom? Só não pode trazer as crianças, porque aqui nós não teremos espaço kids. As crianças ficam com os papais. Então todas vocês, mulheres aqui, estão convidadas nessa sexta, às 20 horas, para o encontro de mulheres aqui. Quem estará ministrando é a Alessandra de Londrina, da primeira IB de Londrina. Ela vai trazer uma palavra maravilhosa, um testemunho pessoal. E eu queria que você estivesse aqui para ouvir nessa sexta-feira, às 20 horas, o encontro das mulheres, tá bom? E todas as terças de manhã, talvez você não sabia disso, eu estou trazendo essa informação também. Você que tem comércio, você que é comerciante, empresário, todas as terças, das 7h45 às 8h, nós oramos nos estabelecimentos comerciais aqui na cidade. Se você quer receber a nossa equipe, quer receber os nossos comerciantes, é só você procurar a sua associação comercial. E toda segunda-feira, a associação informa, através de um grupo que tem 12 comerciantes, onde será a oração daquela semana. Então, hoje foi no depósito Bruanjo pela manhã. Talvez na semana que vem possa ser no seu comércio. É só você procurar a Associação Comercial Empresarial de Sertanópolis, dar o seu nome e participar da escala, para a gente poder ter o café com fé todas as terças, 7h45 às 8h, tá? É uma palavra breve com o café da manhã com os comerciantes da nossa cidade. E por fim, nós teremos um encontro, encontro dos jovens será no último sábado do mês. Se prepare, jovens, né? Às 20 horas vai ser um encontro especial chamado DEEP, que é um encontro mensal dos jovens da nossa igreja. No último final de semana teremos um encontro de associação comercial como é que é mesmo? Ação missionária. E diaconia, ação social e diaconia, isso. Aí agora misturei as associações aqui. E você que trabalha com projetos sociais ou sente inclinação para isso, vai ser nesse sábado, doutor Maurício Cunha, no último sábado do mês, dia 29, vai ser muito legal esse encontro aqui. Eu quero agradecer a todos que participaram do Bazar Missionário, tá? Muito obrigado aos voluntários, a você que esteve conosco. Foi realmente um sucesso fantástico. Todos que compartilharam nas suas redes sociais, nós tivemos uma boa arrecadação para a gente poder enviar para as missões e poder investir no campo. Aliás, continue investindo. Através do investimento nessa comunidade, nós podemos fazer reformas, nós podemos fazer atividades missionárias, podemos cuidar das nossas crianças. E eu quero convidar você a se colocar em pé, por favor. Nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. E enquanto nós fazemos isso, nós estaremos cantando. À medida que cantamos essa música, você pode vir aqui à frente, devolver seu dízimo, sua oferta, a sua contribuição no altar do Senhor. Enquanto cantamos, faça a sua parte, invista no reino, no território mais frutífero do mundo. É a terra que semeia e que mana leite e mel, que é o reino de Deus. Tu és a minha porção.
a minha herança. Tu és o meu socorro, dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, oh, oh. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, nos alegramos em ti, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Isso. Crianças de 3, pode aplaudir mais forte? Amém, vamos dizer isso. Aleluia. Nós vamos alegrar em Jesus essa noite aqui nesse lugar. Crianças de 3 a 11 anos podem vir aqui à frente. Crianças de 3 a 11 anos, isso, vem cá. Essas crianças serão ministradas pelas nossas facilitadoras e facilitadores na idade e na altura delas. Então, se você está com seu filho de 3 a 11 anos, pode mandá-lo aqui para nós. E se ele não ficar confortável, você pode acompanhá-lo na salinha até ele ficar familiarizado. Tá bom? Crianças de 3 a 11 anos. Certo, crianças? Certo? Deus abençoe, tá bom? Vão com Deus, sejam ministrados. E você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós queremos orar com você e por você. Nossa equipe de intercessão estará aqui à frente. Nós vamos impor as mãos e orar com você nesse momento. Enquanto nós estamos aqui cantando, você pode vir à frente. E você que vai ficar no seu lugar, continue adorando com essa linda canção. Segunda, terceira e quarta semana nós vamos orar com vocês.
que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Amém. Você pode se sentar, por favor. Obrigado, nossa equipe de adoração. Nós estamos com a nossa nova série de mensagens que começa hoje, que tem por título Tenha Ânimo. Nós divulgamos aí para vocês, nós apresentamos para vocês as palavras a respeito disso. E hoje você veio para compartilhar conosco desse aprendizado que começa e vai nos acompanhar durante algumas semanas. Palavras na Bíblia que falam sobre ânimo. Eu estava com uma palavra preparada para essa noite, direcionada a respeito das tempestades, e vai ficar para uma próxima oportunidade, porque no final da tarde eu fui fazer uma caminhada e eu saí de casa com um propósito de fazer uma corrida de tantos quilômetros. E aí quando chegou na metade do meu propósito, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para casa. Eu acho que eu não vou dar conta não. Na verdade, hoje eu trabalhei demais, acho que eu não comi direito, acho que eu acordei muito cedo, acho que eu vou voltar. Mas eu saí de casa com um propósito, para que parar? Então eu continuei mais 1 quilômetro. Aí eu falei, acho que já está bom, né? Eu não vou conseguir cumprir hoje. Aí eu falei, vou tentar mais um pouco. E fui lá, e eu percebi que não dá para chegar no objetivo sem perseverança.
Não dá para chegar num objetivo sem disposição. Não dá para chegar num objetivo sem ânimo, porque é o ânimo que nos produz, é o ânimo que nos impulsiona, é o ânimo que nos mantém firmes na caminhada. E quando eu estava já voltando para minha casa, no último quilômetro, veio a palavra no meu coração, de Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1. E nesse texto, era 7 horas da noite, eu meditei e disse: Senhor, o Senhor tem uma palavra para a sua igreja sobre isso hoje. Na minha experiência pessoal da caminhada, Deus mostrou e fez brotar no meu coração um ensinamento para essa noite, para o nosso coração. E diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, quando eu olho para esse texto, eu olho para a minha vida, correr com perseverança. Começou às 5 horas da tarde, quando eu cheguei em casa, a minha esposa buscou os filhos na escola, nós colocamos a mesa do café, sentamos, tomamos um café caprichado, e eu falei: eu preciso hoje fazer a minha caminhada. E aí passou 5h30, eu falei: estou com a barriga cheia, vou esperar mais um pouquinho, né? Aí deu 5h45, 6 horas, eu falei: mas eu acho que eu estou muito cansado, acho que eu vou dar só uma esticadinha aqui no sofá. Aí daqui a pouco meu filho me chamou lá fora para a gente brincar um pouquinho, eu falei: vamos chutar uma bola. Eu falei: tá tão bom chutar bola aqui, acho que eu não vou fazer a caminhada não, né? E aí meu filho falou: pai, agora eu cansei. Era 6h25, eu falei: será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou, será que eu não vou? Eu coloquei o meu tênis, 6h30, eu peguei, encostei na pia de casa, falei: vou responder algumas mensagens do WhatsApp, quem sabe a vontade desaparece de vez, e aí eu volto, né, para a minha atividade. Tudo pronto, tudo preparado, era só tomar banho e vir para a igreja. Eu falei: não, 6h35 eu saí de casa, 7h05 eu voltei, e quando lá eu estava, a palavra veio ao meu coração, e eu percebi que não dá para correr sem perseverança. Ninguém levanta de manhã falando: ai, hoje eu estou com a vontade de fazer uma corrida de 5 km. Hoje eu estou doido para dar uma pedalada de 45 km. Rapaz, que vontade de caminhar no Tabocó às 6h30 da manhã. Alguém acorda assim? Fala para orar por mim e para os demais pecadores aqui, porque dificilmente a gente acorda desse jeito. Existe uma perseverança, um passo a ser dado. E é isso que o Hebreus entende, o autor da Epístola aos Hebreus entende, compreende e aplica para a palavra de Deus. Ele estava cercado pelo cenário grego e entendia dos estádios gregos onde havia as competições. Paulo mesmo disse aos coríntios: na verdade, numa corrida todos correm, mas só um leva o prêmio. Corram de tal maneira que vocês alcancem. Paulo faz apropriações do termo do ginásio grego, dos estádios gregos, das Olimpíadas gregas, que você conhece muito bem a história, e coloca para os termos bíblicos. E assim o autor da Epístola dos Hebreus faz o mesmo. Ele coloca o propósito da corrida e dos estádios, dizendo: portanto também nós. Você sabe que portanto é uma partícula explicativa, é uma conjunção explicativa. Por exemplo, se eu digo para você: irmãos, hoje eu cheguei um pouco atrasado porque eu recebi uma palavra de Deus um pouco em cima da hora, portanto eu vim um pouquinho atrasado. Ou seja, estou explicando, né? Ela não está muito bem, portanto ela não irá ao trabalho. Ela não está muito bem, portanto ela ficará de cama. São explicações. E o Hebreus 12 é uma explicação. Portanto, o que ele está explicando? Ele está explicando o que vem antes. E o que vem antes você conhece muito bem. Eu tenho certeza que mesmo que você entrou hoje pela primeira vez aqui, você já ouviu falar sobre a galeria dos heróis da fé. Já ouviu falar? Sim ou não? Hebreus capítulo 11. Pela fé, muitos foram. Pela fé, Abraão. Pela fé, Noé. Pela fé, Moisés. Pela fé, Davi. Pela fé, os profetas. Pela fé, Gideão. E ela faz uma galeria dos heróis da fé, mostrando quantas pessoas correram a caminhada da fé, experimentaram as lutas e os desafios, experimentaram os dilemas da vida humana e perseveraram firmes e fiéis até a morte. E aí, depois de ele fazer uma exposição de aproximadamente 40 versículos em Hebreus capítulo 11, ele vem com Hebreus capítulo 12. Portanto, lembre que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, tá bom, pessoal? Isso vem a partir do ano de 1500 aproximadamente, começam as divisões por capítulos e versículos. Então ela foi escrita de forma de livro, em prosa, em parágrafos e linhas. Então ele continua escrevendo e coloca portanto. Quando na nossa cabeça a gente vai ler a Bíblia e muda de capítulo, a gente acha que mudou de contexto. A gente acha que mudou de história. A gente acha que mudou de ambiente. Não. É a continuação de Hebreus 11. Ele está explicando as pessoas que sofreram por amor a Deus e perseveraram na caminhada. E ele diz, portanto, ele explica. E ele explica a segunda coisa. Portanto, também nós.
Eu não sei se você quer estar na galeria dos heróis da fé. Quem quer estar na galeria dos heróis da fé aqui lá no céu? Levanta a mão. Irmão, você não sabe o que você está pedindo. Eu acho que você não leu Hebreus capítulo 11. Você não viu o que eles passaram lá. Senão você falaria, Senhor, posso ficar só no corredor da fama? Na galeria não. Mas é impressionante o que esses homens foram capazes de suportar diante das dificuldades, dos problemas e dos dilemas que eles estavam vivendo. E então o autor diz, portanto, também nós. Você não está fora disso. Eu não estou fora disso. Ninguém de nós está fora disso. Portanto, também nós. Isso é inclusivo. Quer você queira, quer não, você estará ou na galeria dos heróis da fé, ou distante dos derrotados na fé. São essas duas galerias que nós estaremos lá no céu. Porque Deus está nos convocando a uma perseverança como os homens e as mulheres que perseveraram em Hebreus capítulo 11, e chama você e a mim para estarmos também nessa galeria. Portanto, também nós. Agora, você quer saber como entrar nessa galeria? Bom, o texto vai explicar. Porque ele chama a uma perseverança para a gente estar num lugar de fé, de experiência com Deus, de uma carreira, de chegar no final da nossa vida e saber que a gente lutou o bom combate, de que a gente não fez as escolhas erradas, que a gente não correu atrás do vento, que a gente não esbofeteou o ar, que a gente não perdeu tempo, que a gente não desperdiçou a vida, que a gente não jogou fora nossas melhores oportunidades. Chegar no final da vida e saber que nós fizemos as melhores escolhas, inclusive a escolha por Jesus. Meu irmão, minha irmã, você não pode escolher em que família você ia nascer. Você não pode escolher o seu biotipo. E eu sei que você luta com isso até hoje. Você não pode escolher a sua aparência física. Você não pode escolher a cidade que você ia nascer. Você não pode escolher muitas coisas. Já escolheu errado, às vezes, o marido ou a esposa. Escolheu errado a profissão. Por favor, não faça mais uma escolha errada. A escolha por Jesus é a escolha mais acertada e a mais fundamental da vida. Você pode ter feito um monte de escolha errada, mas uma escolha pode restaurar e restituir tudo na sua vida. Eu não sei quais caminhos você andou, eu não sei por onde você trilhou, eu não sei quais lugares que você frequentou, mas uma escolha certa pode alterar toda a sua vida. E é o que Hebreus capítulo 12 propõe. Também nós podemos entrar nessa galeria, porque nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Eles estão assistindo a gente? Não, pessoal. Todo contato com o mundo dos mortos é rompido na terra. Em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar que existe uma conexão nossa com o mundo dos mortos. Nós não falamos com os mortos não nos visitam. Sua esposa falou para você que quando ela morrer, se você arrumar outra, em 6 meses ela vem puxar o seu pé. Pode arrumar que ela não vem, eu te garanto. Ela não vem, não volta. A Bíblia garante para nós, em todos os espaços de Gênesis e Apocalipse, que não há conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos. Então, o que esse texto está falando? Nós estamos rodeados de santos, nós estamos rodeados de gente nos assistindo? Não. Nós estamos rodeados de testemunhas, de gente que já passou pelo que nós passamos, de gente que já viveu o que nós vivemos, de gente que já sofreu, já perdeu, gente que já fez bagunça na vida, gente que já arruinou muitas coisas, mas gente que se levantou, que se posicionou e que no final da vida entrou para a galeria dos heróis da fé. Que é um exemplo? Gideão. Se tem um cara covarde na Bíblia, é o Gideão. Juízes capítulo 6, Deus chega para Gideão e fala assim para ele: vai na tua fé, varão valoroso. E aí o Gideão responde: quem eu? Eu não. Quem então? É mais ou menos assim. Sabe a brincadeira do João roubou pão lá na padaria do João, lá, não sei quem roubou pão? É mais ou menos quem? Eu não, eu não sou esse homem não. Vai na tua fé, varão valoroso. Eu não, Senhor, eu sou o menor da tribo de Manassés, eu sou pequenininho, eu não tenho força o suficiente, eu falo até fino. Vai, porque nessa tua força livrarás Israel. Pensa num cara covarde. Pensa num cara de uma autoestima baixíssima, talvez como você aí. Não gosta do seu carro, do seu cabelo, do seu parceiro, não gosta da sua casa, não gosta da sua cidade, não gosta de quem você é, não gosta com quem você convive, não gosta de nada. Aquela baixa autoestima que eu falei, meu Deus, trocou 3 vezes para vir na igreja hoje. Colocou uma roupa, essa não está boa. Colocou, meu irmão, é só uma igreja, entendeu? Não é desfile de moda, é só uma igreja. Você pode, venha decentemente, mas venha. E aí, aquele complexo de Gideão, Deus fala, vai. E Gideão entendeu, se levantou, apesar da sua covardia, e entrou no propósito de Deus. E sabe o que aconteceu com Gideão? Está em Hebreus capítulo 11. Gideão está em Hebreus capítulo 11. Se Gideão está lá, eu acho que eu posso chegar perto. Você também. Só que precisa de uma coisa. Essas nuvens de testemunho, de gente como você e como eu, não são super-homens,
não são supermulheres, não são gente divina, não são gente de um outro planeta, não são gente que vieram abduzidos ou vieram trazidos de disco voador, não é gente de outra esfera, é gente como você, gente como a gente de carne e osso. E Deus colocou na galeria dos heróis da fé para dizer, gente que sofreu, chorou, teve crises, ficou indeciso, teve medo, teve angústia, mas que no final prevaleceu e permaneceu com a sua fé. Você pode estar nessa galeria. Você também pode permanecer, você também pode ficar. Agora, você precisa olhar para essa nuvem de testemunhas e aprender com elas. Por isso visite Hebreus 11, que eu não tenho tempo para fazer isso hoje. Mas olhe cada camarada que está presente lá. Eu acho, e eu tenho certeza, aliás, que nós podemos também tomar o mesmo caminho. O que acontece para a gente poder entrar numa galeria de heróis da fé? Como a gente pode ter uma fé perseverante, uma fé que honre e até agrade a Deus? Vamos lá? Diz assim, primeiro, livre-se de tudo o que lhe atrapalha. Outras traduções dizem, livre-se de todo peso. Sabe, é muito bonito esse termo. A palavra que está aqui em grego é a palavra que é de sobrecarga. Livre-se de toda sobrecarga que te impede de caminhar. Como é que você quer correr com um fardo nas suas costas? Bom, você que começou academia há um tempo, você sabe como é difícil começar uma caminhada como essa. Com uns quilinhos a mais, acima do peso, não é fácil. Dói o joelho, dói as articulações, dói a sola do pé, falta ar. Não é fácil carregar um peso. Tem gente que carrega 3, 4, 5 quilos, 5 pacotes de arroz sobre seus ombros, que estão distribuídos no seu corpo e que está judiando a sua caminhada. E por que ele não consegue caminhar? Por que ele não consegue terminar numa proposta de caminhada ou de saúde? Porque está sobrecarregado de peso. Tanto é que os nutricionistas, os médicos dizem isso. Dizem, se você vai começar uma atividade física, primeiro emagreça. Primeiro perca alguns quilos. Depois faça uma atividade leve, uma caminhada. Não vá direto para a corrida, porque você não vai suportar, você vai desistir, você vai se machucar. E o Hebreus pega a mesma ideia. Quer correr longe? Fique leve. Fique leve, meu irmão. Fique leve. Tire essa sobrecarga de sobre os seus ombros. Isso não lhe pertence. Meu Deus, você está tão preocupado com uma família que não é sua. Você está lá perdendo o sono com uma família que não é a sua. Está comprometendo o seu casamento. Você já se casou. O seu pai e sua mãe vão ter que resolver esse problema entre eles. Você pode orar com eles, pode aconselhar, mas você não pode comprometer o seu casamento porque o casamento do seu pai e da sua mãe não vai bem. Você não pode ficar as noites sem dormir porque a sua melhor amiga está passando por um dilema. Você não pode ficar carregando os fardos dos outros e deixar de você cuidar da sua própria vida espiritual. Você não pode ficar carregando fardos de ansiedade do seu amanhã. Você consegue controlar amanhã? Amanhã você tem que pagar um boleto e você não tem o dinheiro. Aí hoje você não dorme. E amanhã o que vai acontecer? Você vai estar sem o dinheiro e com o boleto para pagar, a mesma coisa. Vai resolver? Sem dormir? Deito e logo pega um sono, porque tu, Senhor, me faz repousar seguro. É lógico que isso mexe com o meu brio. É lógico que mexe com as minhas emoções. Mas eu não vou deixar que isso me domine. Amanhã você tem um problema, uma situação para decidir. É amanhã, ou é a semana que vem, ou é o vestibular no final do ano, ou é a decisão do casamento em novembro, ou em janeiro do ano que vem, ou em fevereiro. E o que está fazendo com você agora te angustiando? Livre de todo peso, livre de tudo que te atrapalha, livre de tudo aquilo que fica no seu caminho, de tudo aquilo que te impede de caminhar levemente. Por isso que Jesus disse, em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Tem tanta gente aqui essa noite desse jeito, que pegou o fardo que não era dele, pegou um fardo que não era dela, está carregando, está comprometendo a sua família, está comprometendo a sua saúde emocional, está comprometendo a sua saúde física e agora começou a comprometer a sua saúde espiritual. Esse fardo não lhe pertence. Esse fardo você precisa depositar aos pés de Jesus. Essa ansiedade que você está carregando não pode impedir você de caminhar. Você não consegue mudar fatos que estão diante de você. O que você tem que fazer é esperar que Deus lhe traga a solução e aguardar no livramento de Deus. Procurar recursos que são possíveis. Mas se não são possíveis, o que você pode fazer? Aquilo que você pode mudar, mude. Mas o que você não pode mudar, espere. Confie. Então livre de tudo aquilo que te atrapalha. Jesus disse em Mateus 11, 28, tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Leveza. Você se sente leve aqui essa noite?
Você se sente leve aqui essa noite? O seu coração está leve desde o momento que você entrou aqui, ou está sobrecarregado? Ou está pesado? Você sente que tem uma opressão nas suas costas? Parece que tem alguém montado nas suas costas. Parece que tem um peso sobre você. Parece que tem uma pressão sobre a sua cabeça. Isso é um sinal de que existe coisas que ainda estão te atrapalhando nessa caminhada. E sabe o que vai acontecer? Enquanto você não largar esse fardo, você vai se desgastar nessa caminhada. Outra coisa que o autor de Hebreus mostra é para nos livrarmos do pecado que nos envolve. Se tem uma coisa que impede a caminhada e impede o nosso avanço, é o pecado. O pecado nos atrapalha e coloca embaraço na nossa vida. Eu costumo dizer que o pecado é a corda que nos amarra e nos impede de experimentar o livramento e nos impede de experimentar uma vida em Deus. Provérbios capítulo 28, o versículo de número 11, diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você continuar com o seu pecado, isso vai te atrapalhar, isso vai te pesar. Não há como você avançar na vida sustentando e preservando um pecado sobre a sua vida. Não dá como para você pedir para Deus abençoe algo que Deus não te deu, abençoar algo que Deus não permitiu. Não dá para você pedir para Deus cuidar de algo que você não entregou a Ele. Pecado impede a gente de viver levemente, queridos. Por isso que o autor coloca: primeiro, livre-se de tudo que te atrapalha. Segundo, livre do pecado. Pecado aprisiona, pecado atrapalha, pecado nos impede, nos paralisa, queridos. Muitas coisas nós não fazemos porque nós não tomamos atitude. Então, eu quero contar uma historinha para você, para ver se isso não te ajuda a entender. João e Maria. Não é o João e Maria do dedinho lá não, com osso. É outro João e Maria. O João era um menino que era muito, muito esperto. Ele tinha sua irmã que era Maria. E lá na sua casa todos dividiam as atividades. Lá na sua casa todos ajudavam nas atividades domésticas. Um lavava a louça, outro limpava a casa. Cada dia era dia de um. Então, certo dia, o João saiu para brincar. E começou com o seu estilingue. Tum, tum, tum. E de repente ele, tum, quá, 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 matou um pato. Mas não era qualquer pato. Era o pato de estimação da mãe dele. E então esse patinho morreu. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que ninguém tinha visto. Ele falou: quer saber de uma coisa? Vou enterrar o pato. E enterrou o pato, guardou o patinho, colocou lá, ninguém percebeu nada. E ele voltou para a sua vida normal. Certo dia sua mãe perguntou: eu estou dando falta do patinho, fulano de tal, lá tinha até nome. Vocês não viram ele? Ah, mãe, não vi não, eu não vi. O João não vi não. E estavam na mesa do jantar. E aí a mãe perguntou para o João: João, você pode lavar a louça para nós? Hoje é o seu dia. E então o João fala: não, mãe, hoje eu não vou lavar não. E a Maria fala assim: o João vai lavar sim, mãe. Não, eu não vou lavar não, estou um pouco cansado hoje, vai lavar sim. E o João resistiu mais um pouco, e a Maria deu uma cutucada e falou assim: olha o pato. O João falou: não, mãe, na verdade é meu dia, eu vou lavar a louça, não tem o que fazer, né? Tudo bem, ele lavou a louça. No outro dia, na mesa do jantar novamente, estão lá: Maria, você pode lavar a louça hoje? Ah, mãe, hoje eu estou cansada, não quero não. Maria, mas hoje é o seu dia. Não, mãe, o João falou para mim que ia andar. Eu não disse nada. Tum! Olha o pato. O João falou: mãe, na verdade eu estou com uma disposição melhor, hoje eu quero lavar a louça para Maria. E isso foi acontecendo todos os dias. Todas as vezes que o João resistia, a Maria cutucava e falava: olha o pato, eu sei o que você fez. Até que um dia eles estavam no jantar novamente, era o dia da Maria lavar a louça, e a mãe pede: Maria, por favor, você pode lavar a louça? E a Maria fala: não, mãe, o João agora é o lavador oficial de louça aqui em casa. A partir de hoje, só ele lava a louça. E o João fala assim: eu não lavo louça não, eu vou fazer só o que é do meu dia. A Maria fala: pois bem, eu vou contar do pato. E ele fala: pode contar, porque eu já desenterrei o pato. A mamãe já está sabendo e me perdoou. Você entendeu Provérbios 28, 13? O que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Com o pecado não há como prosperar, querido. Encobrindo a nossa vida não há como prosperar. Como é que você quer que a sua família vá bem encobrindo vida de adultério? Como é que você quer que a sua família vá bem encobrindo vida dupla? Como é que você quer que o seu comércio vá bem vivendo na malandragem e passando os outros para trás? Como é que você quer que a sua saúde vá bem ingerindo tantas coisas que são nocivas à sua saúde, como os vícios da bebida, do cigarro e até da droga? Como é que você quer que a sua vida espiritual vá bem se você mesmo não tem uma crença sólida em Cristo e não faz compromisso nenhum? Pinga de igreja em igreja, de religião em religião. Hoje você vem aqui, amanhã você vai no centro de espírita, depois você
vai lá no despacho fazer uma obra de macumbaria e depois faz simpatia com a cartomante. Como é que você quer prosperar na sua vida desse jeito? Como é que você quer prosperar se você não confessa o pecado e não deixa no altar e não diz: Senhor, a partir de hoje eu não ando mais com isso, isso é peso, isso é atrapalho, isso é embaraço. Deixe para você ver, abandone para você ver, e você vai ver a sua vida entrar num outro nível, numa outra esfera. Eu digo que tem muitos homens destelhando a sua casa. A sua casa, o homem é a cobertura espiritual do lar, o homem é a proteção espiritual do lar. E o homem, quando não anda com Deus, ele tira as telhas. E ali fica um território vulnerável e aberto para o inimigo soprar contra filhos, contra a esposa, contra o seu relacionamento conjugal e a sua vida pessoal. Portanto, sirva a Deus, ande com Deus, experimente Deus, viva com Deus. Abandone esse pecado, irmão. Jogue para fora esse vício. Lance para longe essa prática nociva à sua fé e essa vida contra a palavra de Deus. E você vai ver Deus prosperar o seu caminho. Você vai ver uma carreira mais leve. Você vai ver um fardo mais leve. Eu conheço pessoas que estão frequentando a igreja hoje, que estão com lutas muito maiores do que antes, quando não era da igreja. O camarada vem para mim e fala assim: pastor, quando eu não era da igreja, eu não tinha luta como eu tenho agora. Parece que depois que eu fui para a igreja, me batizei, parece que está tudo ao contrário. Minha vida virou de cabeça para baixo. E eu pergunto: você está com mais força para lutar ou com menos força do que antes? Com mais força, pastor, mais determinado. Está vendo? Essa é uma proposta do Evangelho. Essa é uma proposta da palavra. Deus não permite que essa carreira seja mais ou pior do que nós podemos caminhar. Ele vem e traz o livramento conosco. Mas tem mais. O texto diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Correr com perseverança. Como eu disse no início dessa mensagem, não é fácil começar uma carreira. Sei que você fez o propósito de fazer 7 semanas de oração. Daí você pegou o seu papelzinho e falou: a partir de hoje, 7 vezes eu vou vir na IPI e vou vir às 7 terças-feiras para buscar Deus. E aí? Terça-feira que vem, a bateria do carro arria. Terça-feira que vem, o marido ofende. Terça-feira que vem, a esposa não paga o boleto que tinha que pagar no último dia. Terça-feira que vem, o filho se atrasa no banheiro. Terça-feira que vem, há um problema na escola para você resolver. Terça-feira que vem, há um cliente que chega em cima da hora. Terça-feira que vem, você senta na frente da televisão e fala: estou cansado demais. E aí? O que você vai fazer? Você vai desanimar da caminhada ou você vai permanecer nessa proposta e nessa corrida? É com perseverança. Tudo que você quer buscar na sua vida é com perseverança. Até tem uma história que lá no céu, um dia um homem morreu e chegou até lá. É lógico que é história, não é bíblico. E quando ele chegou lá, tinha uma fila para pegar algumas coisas, os presentes que Deus tinha separado. E aí ele entrou naquele quartinho e tal, e um anjo o atendeu e falou: olha, o seu presente é esse daqui. E ele pegou o presente e estava saindo e falou assim: mas me diga uma coisa, de quem são todos esses outros presentes nessas outras prateleiras que sumiam no horizonte? E aí o anjo respondeu para ele: essa aqui são os presentes de Deus que os crentes nunca vieram buscar. Ou seja, tem um monte de coisa de Deus para você, só que se você não for buscar, Ele não vai entregar. É como aquele cartinha do correio que chega avisando. Você, na sua caixinha do correio, tem lá e diz assim: o carteiro passou por aqui e você pode retirar o produto até dia tal no correio. Não é assim que funciona? Aí você não estava lá na hora de receber a encomenda, aí você tem que ir no correio no outro horário. Deus disse na palavra: eu preparei um presente para você, venha buscar na minha presença. E aí você não vai, aí você desanima. Aí você, eu não recebi o que eu queria, eu fui na primeira semana, a segunda, ficou tudo ruim. Aí você desanima, aí você para de entrar na fila da bênção. E está lá, é um passinho a mais, é só mais uma chegada, é só mais uma ida. E aí você perdeu essa oportunidade. Perdeu essa oportunidade. E às vezes a gente perde a oportunidade de ter mais de Deus, porque a gente fica agarrado nos nossos pecados, agarrado nas nossas ansiedades, agarrado no nosso passado. E a gente perde aquilo que é a carreira que Deus está propondo para nós, a bênção e a vitória que Ele está propondo. Por isso a minha palavra para você é: tenha ânimo. Tenha ânimo porque é preciso perseverança. Por que está dizendo que é perseverança? Porque é difícil. Você veio aqui para achar que era algo fácil? Irmão, então procure outra igreja. Talvez você vai encontrar um pregador, ou outro pastor, ou uma outra proposta, até uma faixa, um banner na frente da igreja. Venha para a nossa igreja e pare de sofrer. Porque aqui na IPI eu vou falar: venha para a nossa igreja, continue sofrendo, mas Deus vai te dar força para passar por isso. Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia chama a gente a perseverança. A Bíblia não fala que seria fácil. Não fala que as coisas seriam favoráveis. A Bíblia fala de vento contrário, de tempestade, de vale da sombra da morte. Você quer isso?
Claro que não, mas tem, meu irmão. Tem. Eu não quero mentir para você. Não quero te iludir para você voltar terça-feira que vem e achar que a vida é um mar de rosas. Não quero te iludir dizendo que seu marido vai parar de te xingar na semana que vem. Ou vai parar de beber. Ou a sua família vai virar um mar de rosas de repente. Não posso te dizer isso. Mas o que eu posso te dizer é o que Jesus falou. Ele disse assim: eu te disse para essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham, repita comigo, tenham ânimo. É a série de mensagens. Eu venci o mundo. Jesus não disse que seria fácil, minha irmã. Jesus não falou que seria um mar de rosas. Ele pediu perseverança. Por isso ele falou: tenha ânimo, não pare, porque eu já venci o mundo. Eu venci e a minha vitória será concedida a você. Mas não pare de correr. Deixa eu perguntar uma coisa para você, e aí você pode me ajudar a responder agora. Quando é que nós recebemos o prêmio? Quando a gente faz a largada ou quando a gente passa a linha de chegada? Imagine só, o Usain Bolt, o maior velocista de 100 metros rasos. Está ele lá, 100 metros, termina lá do outro lado da igreja, e o Usain Bolt está pronto, e de repente faz o tiro de largada. Gostou, né, filha? Aí ele chegou na metade do caminho e falou: eu quero meu prêmio, eu quero meu prêmio. Espera aí, Usain, você é o cara mais rápido, mas você tem que chegar no final. Não é ilógico isso? Como é que o cara para no meio da corrida para poder querer o prêmio dele? É o que a gente faz o tempo todo na igreja. A gente faz isso o tempo todo. Deus chamou a gente para a carreira. Aí a gente chega no meio do caminho e fala: Deus não existe. Para que serve texto da esperança? Aí posta no Facebook: magoei. Aí fica triste, fica chateado. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Você está no meio do caminho. Quanto tempo você está vindo na igreja? 1 mês? 6 meses? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou há 18 anos. E tem gente aqui que está há 25. O senhor Romeu está mais de 70. Não, 80. 85 para falar a verdade. Exatos. E pergunta para ele se a carreira terminou. Pergunta se é fácil. 85 anos na jornada. Ainda não chegou no ponto final. Eu ainda não cheguei. E você não chegou. Não queira receber o seu prêmio e falar: não está chegando, está demorando demais. Porque a carreira pede perseverança. Porque é no final que recebemos a recompensa. Tem coisas que você não vê acontecendo agora. Mas eu tenho certeza que em breve você verá. E se não vê nessa terra, você verá no céu. Pode ter certeza disso, que a Bíblia garante. E por fim, para a gente encerrar, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pessoal, olhar para Jesus, ver Jesus, enxergar Jesus é diferente de fitar Jesus. Por exemplo, você vem na terça-feira e olha para Jesus aqui. Aí você viu o pastor pregando, entendeu a palavra, falou: uau, isso eu vou colocar em prática. Aí depois você volta, e aí você vê o Facebook, aí você vê as notícias do Bolsonaro, do Ciro Gomes, do Haddad, aí você vê as pesquisas do IBGE, do IBOP, do não sei o que, do Datafolha. Aí depois você vê a Bolsa de Valores, aí depois você vê o extrato bancário, aí depois você vê o diagnóstico médico, aí você desfocou, aí você tirou os seus olhos de novo. A Bíblia fala que olhar para Jesus é diferente de fitar Jesus. Essa palavra grega significa colocar e concentrar. É como se eu estivesse olhando só para aquilo. Você já viu um jogador de xadrez? Ele fica lá em cima da tábua dele, lá, né? E como é que chama o negócio que fica xadrez? Tabuleiro. Fica lá no tabuleiro, e aí ele fica assim. Ele não fica olhando para o que está passando no jogo, ele não fica olhando as notícias, ele não vê quem entrou pela porta, ele fica olhando qual será a melhor estratégia, qual será o melhor caminho. Ele só tem um alvo: fazer o checkmate. E a gente, como cristãos, nós deveríamos ter a mesma postura diante de Cristo. Olhar para Ele. A gente tem que focá-lo. Foque em Jesus. Eu sei que você tem muitas más notícias, eu sei que você tem muitos problemas, mas tenta olhar para Jesus. Tenta preencher sua mente com Jesus. Ao invés de ficar olhando, escutando aquelas músicas horríveis, aquelas músicas indecentes, que não produz nada, que não traz crescimento nenhum. Coloque uma música no seu CD player, coloque no seu MP3, coloque no seu fone de ouvido quando você for caminhar, na academia, quando você estiver na estrada dirigindo, fazendo entregas. Experimente colocar músicas que falem de Deus para você ver. Seus olhos começam a se voltar para Jesus. Às vezes você saiu de casa, bateu a porta, xingou a mulher, e de repente você está dentro do seu caminhão, está fazendo sua entrega, está no seu carro fazendo sua caminhada, e tem uma música que diz para você: eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Opa, eu recebi essa palavra, eu não vou temer,
Eu preciso me reaver com Cristo. Está vendo? Agora, se estivesse lá caminhando e dizia: o que isso vai produzir na sua vida, meu irmão? Olhe para Jesus. Enxergue Jesus. Você deve estar cansado. É a única que eu sei, irmãos. Que eu escutei lá na praia. Um camarada ficou do meu lado lá 6 horas enquanto eu estive lá. Ele ouviu essa, ficou na minha cabeça. Você fala: pastor, qual funk você conhece? Tá só essa aí. Tira essas coisas da sua cabeça. Enche e preencha com Cristo. Leia a palavra. Escute louvores. Aproveite o seu tempo para não tirar os olhos de Jesus. Pare de ficar se entupindo de lixo. E coloque os seus olhos em Jesus. Porque esse mundo está cheio de distrações. E é o caminho mais rápido e mais curto para a derrota. É a distração. Eu gosto dessa palavra distração porque ela vem do origem francesa. Distractio era uma atividade que acontecia com os inimigos capturados pelos franceses. Eles amarravam os inimigos em cavalos e depois enxotavam os cavalos para eles tracionarem o inimigo até os seus membros serem decepados. Esse era um instrumento de tortura para os inimigos dos franceses, que chamavam isso de distractio. No nosso português isso é chamado de distração. O que é distração? É ser tracionado para todos os lados. Todos os lados te chamam, todos os lados te empurram, todos os lados te puxam. E aí o Hebreus fala assim: não. Olhe para Jesus, Ele é o foco. Veja-o e você não vai ser distraído. Veja-o e você não vai morrer. Quantos membros já foram decepados da sua vida? Fala a verdade. Quantos sonhos já foram amputados do seu coração? Quantos projetos já foram mutilados da sua vida? Fala a verdade, por causa da distração. Ao invés de olhar para Cristo, você olhou para as circunstâncias e você afundou. Por falar em afundar, tem um texto muito lindo de Mateus capítulo 14 que diz assim: Pedro saiu do barco e foi em direção a Jesus que estava andando sobre as águas. Então ele foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Olha que palavra linda. Primeiro, ele está indo em direção a Jesus. Ele tem foco. No meio do mar tumultuado, do vento contrário, ele olha só para Jesus. Aí a Bíblia fala que lá pelas tantas ele mudou o foco. De repente ele parou de olhar para Jesus. Ele olhou para quem? Para quem? Olha o texto lá. Para quem que ele olhou? Para o vento e para as ondas. Ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar nas circunstâncias. O que acontece com ele? Afunda. É o que está acontecendo com você. Está afundando, porque parou de olhar para o foco. Parou de olhar para a linha de chegada. O Usain Bolt não para no meio do caminho. Quando ele está posicionado na sua linha de saída, ele vai lá e olha só para aquele lugar. Ele não passa, oi mãe, oi pai. Ele não faz isso. Ele só tem um foco. E é lá que eu vou chegar. E por que você está olhando para tantos lados? Por que você está indo para tantas situações? Sendo que Jesus chamou você para olhar para Ele. Quem não olha para Jesus afunda. Pedro provou isso. Quando ele deixou de olhar para Jesus e olhou para as ondas, afundou. Pare de olhar para as circunstâncias. Jesus está com você. Ele não te desampara. Porque é a palavra mais bonita e é uma promessa. Uma promessa de Deus. Eu quero que você segure isso para você agora. Jesus estendeu a mão e o segurou. Que promessa é essa que eu quero que você leve para o seu coração hoje? Gente, a carreira é árdua. Você pode se machucar no meio do caminho. Você pode perder as forças. Você pode até desanimar. Você pode até perder o foco, até se distrair. Mas tem uma promessa de que nessa caminhada terrena nós nunca ficamos desamparados. Deus não te deixa, a não ser que você o deixe. Tem gente que fala assim: Deus me desamparou. Pergunte-se bem, será que não foi você que o deixou? Será que não foi você que o desamparou? Será que não foi você que tirou o foco e parou de buscá-lo? Deus não desampara jamais, porque Pedro começou a afundar, Jesus estendeu a mão e disse: vem cá, camarada, eu estou com você. E essa noite eu quero dizer para você: Jesus está contigo. Você pode estar afundando, pode estar com a cabecinha para fora, pode estar com a mãozinha para fora. Ele vai segurar nas suas mãos se hoje você se voltar para Ele, amém? Ele vai segurar em suas mãos. Tenha ânimo, não pare, porque Deus não desampara nessa caminhada e nessa carreira. Você pode se cansar, pode se machucar, mas Ele está ao seu lado. Isso aconteceu em 1998, em Atlanta. E eu queria que você olhasse esse vídeo que mostra como um pai ajuda o seu filho numa corrida quando ele se machuca. E a mesma figura do pai, que essa noite eu quero apresentar para você: Jesus Cristo, que não te desampara, não te condena, mas segura em suas mãos na caminhada.
Estoy triste y mi alma tan cansada. Mi corazón siento desfallecer. Me quedo aquí, espero en silencio. Un momento vengas junto a mí. Me sostendrás de pie sobre los montes. Me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros. Me sostendrás y mucho más que yo. Así vivir sin tu anhelo. Si el corazón no late para ti, mas llegas tú y me llenas de asombro y veo destellos de la eternidad. Me sostendrás de pie sobre los montes. Me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros. Me sostendrás y mucho más que yo. The greatest arena in sport. He's getting the cheer of the games. Me sostendrás de pie sobre los montes. Me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros. Me sostendrás y mucho más que yo. Te sostendrás de pie sobre los montes. É isso que o Pai quer saber de você essa noite. O Pai Celestial quer terminar a corrida? Você tem um Pai Celestial que quando te ver sofrendo, quando te ver machucado, quando te ver deprimido, Ele sai da arquibancada, Ele não resiste. Ele vem estar com o seu lado em todos os momentos. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso minha palavra para você essa noite é: tenha ânimo. Você tem um Pai que corre com você e por você. Ele vai passar os braços sobre você essa noite e vai te sustentar. Vamos colocar em pé, vamos cantar essa última canção. Linda essa canção. Aproveite para ser ministrado por ela. Depois ouça novamente no YouTube e veja isso. Derek Redmond é um nome que ficou na história, não porque chegou em primeiro lugar, mas porque chegou com seu pai. Há um ditado africano que diz: quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá com alguém. E se você for com Deus, eu tenho certeza que você vai muito longe. Sua jornada não acabou aqui, só está começando. Deixa o Pai te abraçar e deixa Ele percorrer isso com você. Ele está com você. Ouça essa canção e seja ministrado por ela. E você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de oração, enquanto cantamos, vem aqui à frente receber a sua oração. E você que vai começar hoje a sua campanha, venha junto. Semana que vem eu espero você na perseverança dessa campanha. Enquanto cantamos 5ª, 6ª e 7ª semana, e você que vai começar hoje, vem à frente que queremos orar com você.
fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Bondoso, gracioso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em Você sabe disso? minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração E tu és Deus, a minha salvação. Senhor Jesus, aqui está o nosso coração diante de Ti. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Por isso, desembaraçando de todo o peso e do pecado que nos assedia, correremos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos caminhar e permaneceremos em Ti, e seremos contabilizados naqueles que persistem e não desistem. Seremos contados ao final da nossa vida naqueles que percorreram e não desistiram. Por isso nós estamos aqui e continuaremos assim, sabendo que o Senhor é o Pai, que corre da arquibancada para nos salvar, para nos amparar. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está com a minha irmã, eu sei que o Senhor está com o meu irmão, eu sei que o Senhor está com cada um de nós. Ajude-nos nessa jornada difícil, essa jornada que traz ferimentos, desgastante, cansativa, mas desce da arquibancada, Pai. Venha nos amparar, passe as Tuas mãos sobre os nossos ombros, fortaleça-nos e anima-nos, e faz a Tua voz ecoar em nosso coração hoje. Tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo. Eu venci o mundo e por isso eu posso caminhar com você, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Amém? Glória a Deus. Tenha ânimo, tenha ânimo. Semana que vem a gente se encontra mais uma vez. Eu espero que essa semana seja muito animada. Cumprimente a pessoa que está perto de você de sair e fala: tenha ânimo, semana que vem eu te vejo. Deus abençoe você que nos assiste pela internet. Tenha ânimo, semana que vem a gente se encontra.